Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom recebê-los aqui, mas essa celebração ao Senhor. Queria que vocês colocassem de pé, vamos começar o nosso tempo de louvor e adoração. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, versículo de número 20. Muito bom começar mais esse tempo de louvor, em comunhão com os irmãos, louvando aquele que é digno de receber toda adoração. Assim diz a palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 18, versículo 20. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Sabemos da palavra de Deus que a tribo de Levi, todas as tribos tinham uma promessa do Senhor. Além da aliança, eles receberiam a terra prometida. Uma parte da terra era dividida para cada tribo. E a gente sabe que o desejo do Senhor para a tribo de Levi era diferenciado. A tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para ministrar ao povo de Deus, e entre eles eram levantados os sacerdotes. E aqui o Senhor está afirmando a promessa dele para Arão, que era sacerdote do Senhor da tribo de Levi. Você não terá a porção da herança, a mesma herança do restante das tribos, que eram terras, porque eu sou a porção da sua herança. Imagina, irmãos, se eu falasse para vocês hoje aqui, que cada um de vocês recebeu uma herança, em dinheiro ou em propriedades. Como que isso poderia mudar a vida de cada um de vocês em muitos aspectos? Mas o que eu tenho para te dizer hoje, que você tem uma herança que é muito maior do que qualquer coisa que você imaginou. E qualquer ouro, qualquer dinheiro do mundo, qualquer propriedade, e essa herança é o Senhor Jesus. É a vida do Senhor Jesus em nossas vidas, amém? E hoje nós vamos cantar isso aqui. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Essa é a nossa herança, maior do que qualquer tesouro, maior do que qualquer coisa que podemos imaginar, qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. É a vida do Senhor Jesus em nossas vidas. Eu convido você a começar esse tempo e pedir que não só agora, quando nossos lábios se abrem e declaramos isso em comunhão, mas que em cada instante de nossas vidas, esse possa ser o desejo do nosso coração, compreender cada vez mais essa herança, o poder do sangue de Cristo em nossas vidas. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso de comunhão com os irmãos, ó Pai. Esse tempo que estamos aqui, ó Pai. E não só os nossos lábios, ó Pai, se abrem para declarar que Tu és a porção da nossa herança. O Senhor Jesus, Cordeiro amado, que derramou o Seu sangue por nossas vidas. Por isso estamos aqui, ó Pai. Por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Te adoramos, ó Pai. Te adoramos. Amém, Jesus. Aleluia. You
Graça e paz, irmãos. O Laércio teve na Unicamp novamente por conta de um sangramento na urina, mas já saiu. Agradece as orações, mas nós precisamos continuar lembrando dele, né? Tem tido lutas esses dias. Vamos orar pelo irmão Pascoal, está com infecção de urina. A Dora está pedindo para a gente orar pelo Marcelo, que é marido da sobrinha dela. Está em coma já faz 30 dias. E a Cacá está pedindo pela Raquel, que fez uma cirurgia, está à espera da recuperação para fazer radioterapia. Qual que é a situação, Cacá? Câncer de mama? Então ela fez uma cirurgia e assim que melhorar ela vai fazer radioterapia. Então Raquel, irmão Pascoal, o Marcelo, que é o esposo da sobrinha da Dora, e Laércio. Na situação de 30 dias de coma, está em coma já há 30 dias, nós cremos que Deus pode levantar, não cremos? Então vamos interceder por essas vidas. Se coloque de pé, una-se ao seu irmão aí do seu lado, comece a interceder por essas vidas. Marcelo,
Que nós tenhamos ainda nesses dias a família da Tida, Dão, Nel, Nena, em função do falecimento do Tiãozinho. Vamos continuar nos lembrando deles. Vamos também estar lembrando da família do Pascoal, com a morte da irmã dele. Na verdade, a irmã dele, ele já tinha comentado que ela estava há bastante tempo já internada e o que funcionava era só o coração. E na quinta-feira ela faleceu, não é isso? Na quinta-feira. Lembrar de sustentar a família do Pascoal, além de lembrar dele, embora nós já sabemos que Deus já operou em todas essas situações, no nome de Jesus. Não somente para cura física deles, mas para ser um testemunho daqueles que estão ao seu redor. Os familiares, aqueles que não conhecem ao Senhor. Nós temos alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje, que não foi apresentado aqui. Temos alguém que está conosco pela primeira vez? Lá em cima? Ninguém? Muito bem. As crianças... Cadê as crianças? Você que está próximo de uma criança, interceda por ela aí. Pai, a nossa gratidão pelos pequeninos. A nossa gratidão pela simplicidade com que os pequeninos nos ensinam. E ao mesmo tempo a nossa gratidão por fazerem parte do teu corpo e estarem conosco. Obrigado, porque é o Senhor mesmo quem cuida deles. E nós os abençoamos nessa noite, com um tempo novo para eles, no momento de aprendizado. E que isso sirva para toda a sua jornada, abençoando também os cooperadores, aqueles que vão cuidar dessas crianças, com um tempo onde não somente ministrem as crianças, mas aprendam também com elas. Nós desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. As crianças podem subir. Glória. Pai, abre os nossos olhos espirituais para ouvirmos a Tua palavra e de maneira que essa palavra caia em nosso coração e nós tenhamos a disposição para fazer com que ela se torne uma realidade em nós. Que venhamos aplicar a Tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor há de ministrar às nossas vidas seja algo impactante para nós, que traga transformação e traga vida. Porque a Tua palavra nos vivifica através do Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós queremos estar atentos. Nós ansiamos pela Tua vontade e assim nós também agradecemos pela disposição e por aquilo que o Clore buscou para trazer para nós como igreja. Nós te agradecemos em Jesus. Amém. Graça e paz, queridos.
Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículos 9 e 10, e 2 Timóteo 1, 7. O nosso texto que tem servido de base para a nossa reflexão acerca de servir a Cristo com uma vida equilibrada. João capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões dizem em abundância. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ontem à tarde, em nossa reunião de liderança, que foi o nosso concílio local, nossa assembleia anual, nós refletimos sobre Neemias capítulo 6, a obra na qual estamos engajados, a nossa condição como obreiros, trabalhadores dessa obra, e os obstáculos que temos que encarar, que temos que vencer, que superar para a realização dessa obra. E falamos um pouco sobre esse versículo, que tem sido ponto de partida para essa reflexão. Como já foi dito, a gente vai fazer essa reflexão em algumas partes, embora não na sequência semanal, porque acho que faz 3 semanas, né, que eu iniciei, e na próxima semana Tiago e Débora estarão ministrando, embora o último domingo deles será no dia 2 de abril, no domingo que vem eles estarão ministrando, compartilhando conosco. Acho que todos já sabem, a viagem deles está marcada para o dia 4 de abril, para a Jordânia. Hoje à noite eles estão ministrando, compartilhando o projeto na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim das Bandeiras. Pastor Valdeci, pastora Simone. Então, a partir desse texto, nós temos considerado que a chave para ser uma pessoa realizada nesse mundo é viver em equilíbrio, que é o anseio de todo mundo de modo geral. Isso porque viver em equilíbrio, conforme nós consideramos no início dessa reflexão, é viver intensamente um pouco de tudo e de tudo um pouco, sem extremos. Se você procurar no dicionário, vai ver a definição de equilibrar, ou equilíbrio, como sendo balancear, compensar, manter-se firme na posição central. E o equilíbrio, conforme vimos, está também em discernirmos os tempos da vida. Em que fase da vida nós estamos vivendo? Em que tempo da nossa jornada, da nossa trajetória, nós estamos vivendo? Há muitas pessoas que não conseguem identificar, discernir esse tempo da vida. Hoje de manhã, falando em Hortolândia, acerca da primeira parte dessa reflexão, eu chamei a atenção, mencionei o fato de nós vermos
adultos, ou pessoas que supostamente deviam ser adultas, né, que ainda não saíram da adolescência. Estão vivendo como se estivessem ainda no tempo da adolescência. Sem responsabilidade, só curtindo a vida. Né? Não sabe discernir o tempo da vida em que estão vivendo. Né? Nós vimos também que não há equilíbrio ou vida equilibrada sem um relacionamento correto, sem um relacionamento significativo com Deus. Aliás, a busca por equilíbrio, muitas vezes, na maioria das vezes, acaba sendo frustrada porque nós partimos da divisão da nossa vida em departamentos desconectados entre si, a vida social, vida familiar, vida no trabalho, vida religiosa para muitos, e partimos de um centro equivocado, ou seja, partimos de nós mesmos, de nossa necessidade, de nossa expectativa, de nosso anseio. Quando o equilíbrio verdadeiro só se experimenta a partir de um relacionamento correto, de um relacionamento significativo com Deus. Porque uma vida equilibrada consiste na adequada combinação entre os diferentes elementos que a compõem. Nós estamos nessa reflexão considerando somente 5 elementos que constituem, que caracterizam, compõem uma vida equilibrada. Vimos então na primeira parte que para servir a Cristo com uma vida equilibrada, você precisa do poder para se renovar. Esse é o primeiro elemento. Poder para se renovar. Nós não podemos depender de uma fonte externa para a nossa renovação. Jesus, de modo muito claro, em João capítulo 7, afirmou que aqueles que creem nele, aqueles que o recebem, e a mesma coisa nós vemos ele afirmando em João capítulo 4, na conversa com a mulher samaritana, aqueles que o recebem experimentam ou passam a experimentar do seu interior uma fonte a jorrar. Rios de água viva fluindo. Em João capítulo 4 ele diz isso para a mulher. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E em João capítulo 7, quando estava no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus falou acerca do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. E disse que do seu interior fluiriam rios de água viva. Às vezes nós pensamos que para a nossa renovação nós precisamos de coisas externas. Por exemplo, um retiro, um acampamento do fogo, uma vigília, coisas de fora. Enquanto que Deus tem nos dado e tem nos chamado, tem nos dado aquilo que é necessário para nós vivermos, de acordo com o seu plano, o seu propósito, e tem nos chamado para desfrutarmos dessa fonte de dentro para fora. Então, a primeira coisa que precisamos considerar é que para servir a Cristo com uma vida equilibrada, precisamos do poder para se renovar. E esse poder para se renovar encontra-se em Cristo. Precisamos estar ligados, conectados de modo contínuo ao Senhor. Assim como um aparelho elétrico, seja qual for o seu pote, para receber energia, para ser energizado, precisa estar plugado na tomada. Assim a nossa vida, assim a nossa experiência, para servir a Cristo com a vida equilibrada. Precisamos do poder
para se renovar. A gente viu que uma das marcas, uma das características do nosso tempo é a alta ansiedade em que as pessoas vivem. Essa ansiedade é gerada, entre outras coisas, e principalmente, pela velocidade da vida moderna, pelo ritmo da vida moderna. Nós nos tornamos impacientes quando as coisas não são rápidas, quando as coisas não são instantâneas, né? E justamente por causa dessa alta ansiedade gerada pela velocidade da vida moderna, é que mais e mais pessoas estão procurando os psiquiatras, os terapeutas, para fazer terapia, para fazer análise, além do aumento do consumo de medicamentos controlados, calmantes e outros remédios contra a ansiedade. Quantas pessoas, mesmo na igreja, dependem desse tipo de medicamento para dormir? Talvez você, se tomar conhecimento disso, vai ficar alarmado, porque não é uma coisa que se sai falando por aí, né? Embora, como a gente viu naquela semana, de tão difundido, de tão crescente que está o uso desses medicamentos, a figura, a foto, o layout da embalagem desses medicamentos já virou capa de celular, né? Eu tinha mostrado aqui, naquela ocasião, algo que eu não tinha ciência até pesquisar para preparar a meditação, a reflexão. Mas hoje de manhã a Noemi falou que várias colegas dela da faculdade ou do hospital têm esse tipo de capinha do iPhone 5. Que é a estampa da embalagem do medicamento. Rivotril e qualquer outro, Gardenal, e escrito assim: eu tomo. Ficou banal. A essência da energia para viver é Cristo. Amém? A essência da energia para viver é Cristo. Porque nós fomos feitos pelo Senhor, nós somos criados, nós somos formados pelo Senhor para dependermos dEle, para nos alimentarmos dEle, para bebermos dEle. Por isso mesmo ele disse: quem beber daquilo que eu lhe der, da água que eu lhe der, terá dentro de si uma fonte que vai saciar de modo contínuo a sua sede. Nós fomos formados para vivermos em comunhão com Ele, comunhão com Deus por meio de Cristo. E a única maneira de nós estarmos perto de Deus o suficiente para sermos restaurados, fortalecidos, reanimados e habilitados para enfrentar os desafios da vida nesse mundo, é focar a nossa atenção, centralizar a nossa confiança nele, na pessoa de Cristo e somente nele. Nós vimos que a palavra-chave para esse primeiro elemento que consideramos é adoração. Resumindo tudo que a gente considerou, o poder para se renovar se encontra na adoração a Deus. Não digo adoração como uma atividade que realizamos no momento que estamos aqui na celebração ou no momento que estamos na célula, no encontro da célula, mas adoração como estilo de vida. Vivenciando aquilo que nós cantamos de vez em quando: eu nasci para adorar.
para proclamar a glória do Senhor. Então, chegamos ao segundo elemento. Além de precisarmos do poder para nos renovarmos, o segundo elemento essencial para servir a Cristo com uma vida equilibrada é pessoas para se renovar, para se relacionar. Assim como precisa do poder para se renovar, você precisa de pessoas para se relacionar. E a palavra-chave que descreve esse elemento, ou resume tudo que está envolvido nesse elemento, é comunhão. Comunhão. Poder para se renovar é resumido na palavra adoração, na ideia de adoração. Pessoas para se relacionar, tudo que vamos considerar vai se resumir nessa palavra, nesse termo que é a comunhão. Para viver em equilíbrio, você precisa essencialmente de Deus, mas também precisa cultivar relacionamentos significativos. Relacionamentos significativos com outras pessoas, que passam a fazer parte da sua vida na condição de irmãos, na condição de mútua dependência, porque a palavra de Deus nos ensina de modo abundante, ou de forma abundante, que nós somos membros do corpo de Cristo, e por estarmos em Cristo, nós somos membros uns dos outros. Não apenas somos membros do corpo de Cristo no seu sentido místico, no seu sentido amplo, espiritual, mas somos membros uns dos outros. Estamos de tal forma ligados uns aos outros em Cristo, que pelo propósito de Deus, nós precisamos uns dos outros, para que através do relacionamento, através da comunhão, através de tudo que nos é proporcionado nessa interação, nós sejamos edificados, fortalecidos, nós sejamos tratados, coisas que nós vamos considerar hoje. Quando Deus criou o ser humano, o criou à sua imagem e semelhança. A Bíblia nos ensina isso. Deus colocou Adão no jardim do Éden, um lugar, um ambiente especial, um ambiente propício, um ambiente adequado, um ambiente onde ele tinha tudo que fosse necessário para a sua vida e ainda tinha a comunhão com Deus. Desfrutava da comunhão com Deus, do relacionamento próximo, íntimo com o Senhor, para o qual nós somos criados. Então, Deus colocou Adão no jardim para cultivar, para proteger ou guardar aquilo que Deus tinha criado e confiou, né? Deu autoridade sobre todas as criaturas. Tanto é que a Bíblia descreve Adão dando nome para as criaturas, para os animais. E o nome que Adão escolhesse, por mais interessante ou estranho que parecesse, seria estabelecido como o nome do animal. Mas faltava alguma coisa. De toda a criação, a única coisa que Deus disse que não era bom era o homem estar só. A princípio, estar só. Havia a companhia dos animais, mas não uma companhia que lhe fosse adequada, uma companhia que lhe fosse igual, que lhe fosse semelhante, né? Então, Deus criou a mulher a partir do homem para assim estabelecer a família, a sociedade humana. Por que Deus fez isso?
Por que não era bom o homem estar só? Hã? Porque o plano de Deus era, assim, uma família. Mas, mais do que isso, é porque o próprio Deus, em sua existência, vive a comunidade. Aliás, a perfeita comunidade para a qual nós somos chamados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas que vivem em perfeita comunidade, partilhando tudo, partilhando a mesma natureza, mesmos propósitos. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos em toda a obra da criação, sustentando a criação, agindo na redenção do ser humano, né? Deus é um ser que vive em comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso nos criou a sua imagem e semelhança. Com essa capacidade, com essa característica, com essa necessidade de desfrutarmos, de vivermos a comunidade. Né? E foi por isso que Deus viu que não era bom o homem estar só. E assim criou a mulher a partir do próprio Adão. Isso nos mostra de modo muito claro, na palavra de Deus, que você e eu fomos feitos, formados, criados para vivermos em comunidade. A sociedade humana é uma caricatura, digamos assim, da verdadeira comunidade para a qual Deus nos projetou. A solidão nem sempre se resolve com o casamento, infelizmente, né? Embora esse seja o propósito de Deus, mas nós vemos que na prática a solidão nem sempre se resolve com o casamento, porque há muita gente solitária, há muita gente casada que é solitária, porque no casamento, por diversos fatores, não vivencia, não experimenta essa comunidade, esse companheirismo, essa interação, essa mútua dependência, esse cuidado mútuo. Né? Há muita gente famosa que sofre de solidão. Nós não vemos. A imagem que é projetada é de uma pessoa feliz, é de uma pessoa resolvida, é de uma pessoa satisfeita. Né? Muitos artistas dos mais diferentes setores do mundo artístico, que vivem cercados de gente, amargam uma profunda solidão. E não é de admirar que muitos acabam dando cabo da sua vida. Né? Você talvez conhece pessoas que fazem a opção de viver sozinhas. E aí? Se a pessoa quer viver sozinha? Você conhece gente assim? E daí? Se uma pessoa quer viver sozinha? Antes de mais nada, é preciso entender que isso é, primeiramente, contrário à natureza humana. A natureza humana não é de viver sozinho. A natureza humana não é adequada, apropriada para viver sozinho. Além disso, também é preciso ter ciência de que viver sozinho faz muito mal à saúde. A solidão faz mal à saúde. As pesquisas, e são inúmeras as pesquisas nessa área, revelam que não ter amigos, não viver em comunidade, acarreta para as pessoas sérios danos emocionais. Porque a pessoa que vive na solidão, primeiramente, é 3 vezes mais propensa a morrer prematuramente.
é 4 vezes mais propensa a sofrer um colapso nervoso. Tá certo que muita gente tira a gente do sério, é verdade, né? Mas quem sofre mais colapso nervoso é quem vive na solidão. É 5 vezes mais propensa a ser clinicamente depressiva. E é 10 vezes mais propensa a experimentar internação por desequilíbrio mental. Isso é facilmente observado. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente solitária, apesar de sermos criados para a vida em sociedade, para a comunidade. E quando a gente faz uma pesquisa rápida, nós vamos encontrar vários casos, talvez você não tenha ciência disso, mas vários casos de pessoas que morreram sozinhas em suas casas e só foram encontradas meses ou anos depois. Você já ouviu algum caso desse? Pessoas que morreram sozinhas em sua casa e só foram encontradas meses ou anos depois desse fato. Um exemplo disso, muito conhecido na Inglaterra, que virou documentário, é o caso de Joyce Carol Vincent. Em 2006, janeiro de 2006, policiais, autoridades do norte de Londres fizeram essa triste descoberta. Tiveram naturalmente que arrombar a casa. Aqui tem a foto da entrada da casa, onde ela vivia sozinha. E só chegaram a ela porque ela fazia parte de um programa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Depois que ela passou a sofrer violência doméstica, ela se isolou da família. E então, arrombando a casa, aliás, só chegaram a ela porque havia muito tempo de atraso no aluguel. Por isso foram atrás. E arrombando a casa, encontraram, sentado sobre o sofá, o seu esqueleto. Quer dizer, seu cadáver em decomposição. Né? No canto da sala, a televisão permanecia ligada. Isso aqui é a página do jornal, onde a notícia foi veiculada. Havia uma pilha de presentes de Natal, não abertos. Se estabeleceu que ela deva ter morrido em dezembro, na época do Natal, né? Havia, então, uma pilha de presentes de Natal não abertos. Devido ao estado avançado de decomposição, só foi possível identificá-la a partir da arcada dentária. E assim constataram que era, de fato, Joyce Carol Vincent, de 38 anos. E a causa da morte até hoje permanece um mistério, embora várias teorias foram vinculadas, inclusive de que ela tenha morrido de uma crise de asma. Mas ainda permanece um mistério a causa real da morte. De acordo com os investigadores, por 3 anos, ninguém deu falta dela.
Embora ela fosse uma pessoa, conforme os depoimentos que foram sendo coletados posteriormente, fizeram um documentário, foi veiculado anúncio no jornal para pessoas que tivessem algum conhecimento dela procurarem autoridades, procurarem a cineasta responsável pelo documentário. E vários testemunhos foram coletados a respeito dela, dando conta de que ela era, inclusive, uma pessoa amigável, uma pessoa amistosa, mas que tinha se tornado reclusa devido ao problema da violência que havia sofrido. Né? Mas 3 anos. Não sentiram a falta dela. Oi? Pneumonia elétrica. O mau cheiro que naturalmente exalava daquela situação, daquele apartamento, foi atribuído ao fato de que havia naquele lugar, naquela vizinhança, uma série de lixeiras. Mesmo sendo estranho uma TV ligada continuamente, ninguém deu falta dela, nem a própria família. Uma vez que ela tinha se tornado reclusa, a família simplesmente concluiu que ela não queria contato. Bom, a história dela virou documentário. Obviamente, esse cadáver não é o dela. Isso foi do documentário, né? Porque o corpo dela estava totalmente em decomposição. A segunda foto é parte da equipe de limpeza que estava cuidando da situação. A outra foto é a foto dela, né? Uma jovem de 38 anos. E a outra foto é a porta do apartamento, da casa dela. Né? Você pode imaginar isso? A pessoa morre em casa e só 3 anos depois é que vão descobrir o seu corpo em decomposição, e assim mesmo porque se deram conta de que havia muito atraso no aluguel. A gente ouve algumas histórias de dias, né? Às vezes poucas semanas. Isso nem nos é tão estranho. Mas uma situação dessa natureza, isso se tornou um caso muito comentado, como eu falei, virou documentário. Isso dá para nós uma ideia da importância que é viver em comunidade. Viver em comunidade. Você pode ser sócio de um clube de lazer, você pode ser sócio de um clube de futebol, né? Você pode ser associado a um partido político e ainda assim viver sozinho. Apesar de ter uma multidão partilhando dos mesmos interesses. E por quê? Porque Deus não está lá. Porque não é a comunidade para a qual nós fomos desenhados por Deus, formatados por Deus. Deus planejou para nós uma vivência de comunidade na qual Ele mesmo habita, na qual Ele convive, da qual Ele cuida. E Ele chamou essa comunidade de o corpo de Cristo, a igreja. A igreja, o corpo de Cristo. Muita gente pensa que a igreja é um prédio. Tanto é que se refere a esse lugar como a igreja. Tenho certeza que tem gente aqui que falou hoje ao sair de casa, estou indo para a igreja. Mas a igreja não é isso. A igreja não é o prédio. A igreja não é um lugar para se ir.
A igreja é um povo, é uma família, é uma comunidade que vive em torno da pessoa de Jesus Cristo. São discípulos de Cristo. São filhos de Deus por meio de Cristo. E o que há de tão especial na igreja? A igreja é a oficina de Deus. É nesse ambiente, é nesse contexto, é nessa vivência que Deus trabalha em nossas vidas. Que Deus realiza a sua obra em nossas vidas. Que Deus realiza em nossa vida o seu propósito. Que Deus opera em nossas vidas, nos preparando para a eternidade. Aperfeiçoando-nos, nos levando ao amadurecimento, aparando as arestas, nos transformando. A igreja é a oficina de Deus. A igreja é o único lugar no mundo onde você pode ser você mesmo. Onde as fraquezas não escandalizam. Nós não vemos isso sendo uma realidade plena, porque não vivemos plenamente o que é a igreja. Na medida em que consideramos esse lugar, esse prédio, a igreja, deixamos de ver a verdadeira igreja, deixamos de entender a verdadeira igreja, deixamos de vivenciar a verdadeira igreja. A igreja é o lugar onde os desvios são tratados, onde os quebrados são restaurados. A igreja é constituída por um povo que se importa, quando de fato vivencia aquilo que é proposto pelo Senhor. Né? E é para isso que a igreja deve se espalhar para toda a cidade, ou por toda a cidade, através do que nós chamamos de células, através dos pequenos grupos, através dos grupos que se encontram nas casas. Né? Outras comunidades chamam de outros nomes. Mas são nesses grupos, são nessas pequenas comunidades que as pessoas são colocadas em vínculo umas com as outras. Essa situação aqui não cria um vínculo adequado. Na situação de vivência de um grupo pequeno, onde nós buscamos viver a vida de comunidade, nós somos vinculados uns com os outros, uns aos outros. E é claro que também esse encontro aqui tem o seu lugar, tem o seu papel, tem a sua importância, porque também a igreja é estabelecida através da experiência de celebração corporativa, como nós estamos aqui. Veja em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Onde nós podemos ver essas duas dimensões. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para ser um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Isso fala da igreja na sua coletividade. Nós precisamos da intimidade da comunidade vivenciada no grupo pequeno ou na célula, assim como precisamos também da amplitude da família vivenciada na celebração corporativa,
nas dinâmicas da igreja reunida como um todo. Imagine uma comunidade em que todos sabem o seu nome, sabem o seu grande sonho, sabem qual é a sua maior luta e se importam de fato com aquilo que acontece na sua vida. Numa situação de celebração, e quanto maior for a comunidade, a concentração, é impossível isso. Tá? É impossível isso. Tem pessoas aqui que você não sabe o nome. Mesmo dos que estão há mais tempo. Né? Talvez você saiba o apelido, você conhece o apelido. Né? Mas você não sabe o nome. Não sabe o que a pessoa gostaria de ser ou de fazer se não estivesse fazendo o que ela faz. Aliás, não sabe nem o que ela faz. Mas quando fazemos parte de um grupo pequeno, uma célula, onde vivenciamos a comunidade, essas coisas não são comuns. Se vivemos aquilo que é proposto para essa comunidade, para esse grupo. Imagine uma comunidade onde todos notam a sua ausência. Onde ligam para você, onde vão até você quando você está debilitado, enfermo, limitado, onde se importam com você. Imagine uma comunidade em que você não precisa representar, projetar uma imagem legal, projetar uma imagem aceitável, agradável, onde você pode ser você mesmo, onde ninguém o despreza porque você está de mau humor, ou porque você está deprimido, ou porque você está desanimado, ou porque está cansado. Um grupo em que você pode chorar e ser consolado. Imagine uma comunidade em que você é encorajado a lutar contra o pecado, que a Bíblia descreve como que tenazmente nos assedia. Onde você é encorajado a vencer as suas fraquezas. Onde você tem sempre um amigo, uma amiga para orar com você, para andar com você, para andar do seu lado, para caminhar junto com você, para fazer companhia nos momentos mais difíceis. Imagine uma comunidade em que a alegria, o brincar uns com os outros, o divertimento é algo sadio, é algo limpo, é algo santo, é algo não maldoso, não pretensioso, é algo que não tem duplo sentido. Né? Imagine uma comunidade em que você experimenta a presença de Deus tão de perto, onde a simplicidade e a sinceridade são essenciais e onde você é tocado pela graça de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Não programas, atividades, liturgias, que podem até fazer parte, mas não são a essência da igreja. Essa comunidade é o corpo de Cristo. A igreja de Deus. Onde Jesus manifesta a sua presença. Onde Jesus nos edifica com seu poder. Onde Jesus cumpre, ou pela qual Jesus cumpre no mundo o seu propósito redentor. Isso é a igreja. Onde desfrutamos a presença viva do Senhor,
somos tocados, edificados pelo seu poder e somos instrumentos para cumprir no mundo o seu propósito redentor. Você precisa valorizar e experimentar plenamente essa comunidade de pessoas que se importam com você. Isso é fundamental para que a visão que nós temos como Igreja de Cristo, o alvo que nós temos como Igreja do Senhor, o objetivo que temos como Igreja do Senhor, seja concretizado. Que é ver pessoas sendo transformadas em Cristo, mediante a ação da palavra de Deus que nós anunciamos, que nós proclamamos, sendo mobilizadas como uma família em missão, uma família missionária, para alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão fora dessa comunhão, aqueles que estão longe de Deus. Isso é a igreja. Para viver e servir a Cristo com uma vida equilibrada, você precisa de pessoas para se relacionar. E tristemente, nós constatamos que há pessoas na igreja que vivem na solidão. Por não entenderem o que é a igreja, por não se deixarem conhecer, por evitarem ou fugirem de proximidade. Talvez você tenha conhecido pessoas que têm verdadeiro pavor de proximidade, de intimidade. À medida em que um relacionamento se torna mais próximo, mais íntimo, ela dá um jeito de criar uma confusão, né? E afasta. Quantas vezes isso acontece dentro da igreja? Talvez você tenha passado por isso, ou esteja passando por isso. Nós somos chamados por Deus, formados, criados por Deus para viver essa comunidade, para desfrutar essa comunidade. Há muito mais que a gente poderia descrever acerca do que é a igreja e do que a igreja deve vivenciar de acordo com o propósito de Deus. Mas eu creio que isso é suficiente para nós entendermos que para vivermos e servirmos a Cristo com uma vida equilibrada, nós precisamos de pessoas para nos relacionarmos. Aliás, nós precisamos de pessoas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Deus planejou o nosso desenvolvimento a partir dos relacionamentos. É bem verdade que nós podemos aprender muita coisa sozinhos. E há várias pessoas aqui que são aquilo que se pode considerar como autodidatas, né? Que aprendem sozinhos. Mas essa não é uma capacidade que todos têm. E ainda que tenha-se essa capacidade, né, nós precisamos, ainda que tenhamos essa capacidade, nós precisamos de relacionamentos, porque é através dos relacionamentos que somos aperfeiçoados. É através dos relacionamentos que somos exercitados na paciência, na perseverança, no perdão. Né? Coisas que fazem parte do processo de amadurecimento, de crescimento, de transformação, no qual nós estamos envolvidos pelo Senhor. Para viver uma vida equilibrada e servir a Cristo com uma vida equilibrada, você precisa de pessoas para se relacionar.
Então, meu chamado, meu desafio para você hoje à noite é que você equilibre a sua vida, renovando a sua conexão com Cristo, que é o primeiro elemento que nós consideramos algumas semanas atrás, de modo que você possa encontrar nele a força necessária para avançar, vencendo os obstáculos, vencendo a oposição do inimigo, como consideramos ontem à tarde com a liderança. Entregue seus fardos a Ele, não importa quais sejam, porque a palavra do Senhor para nós é essa. Você que está cansado, vem a mim. Vem a mim. Eu aliviarei o seu fardo, aliviarei a sua carga, te darei descanso. Seja qual for o fardo, entregue ao Senhor. Além disso, equilibre a sua vida, reafirmando hoje o valor da comunidade. Veja a sua célula com outros olhos, de outra forma. Veja a sua congregação de outra forma. Reafirme o valor da comunidade na qual você está inserido, da qual você é parte, onde você está sendo, juntamente com outros, formado, levantado como casa espiritual para Deus, conforme lemos na palavra. Morada do Senhor. Reconheça que essa comunidade na qual você está inserido é o corpo de Cristo, ao qual você está vinculado como um membro que deve ser ativo, um membro que deve ser contribuinte, um membro que tem um papel importante, uma função importante a desempenhar, que coopera com os demais membros para o benefício do próprio corpo. Um membro do corpo. Reconheça que essa comunidade é o lugar onde você é nutrido, onde você é capacitado para cumprir o propósito de Deus. A razão da sua existência, a missão da sua vida. Reconheça que essa comunidade é o lugar onde você tem importância e pode contribuir de modo singular, de acordo com aquilo que Deus te deu, com a sua personalidade, com seus talentos, com seus dons espirituais, com o seu jeito singular de ser. Contribuir para a edificação dos outros, fazendo tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Essa é a comunidade na qual você está inserido. E enquanto a gente não enxergar a igreja dessa maneira, nós não vamos desfrutar aquilo que Deus tem planejado para a igreja, que é o seu corpo, que é a sua casa, que é o seu instrumento de atuação neste mundo. Amém? Que o Senhor nos ajude a ver isso. Eu quero desafiar você a ter essa postura. Se você tem tido uma postura, uma atitude limitada, negativa, uma visão limitada, negativa, crítica da igreja, decida hoje mudar. Decida hoje ver a igreja de uma forma diferente. Decida hoje ver a comunidade na qual você está inserido de acordo com a ótica de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pelo teu propósito, no qual nós
estamos envolvidos, não apenas desfrutando, mas no qual nós temos um papel a desempenhar. Como membros do corpo, como instrumentos do Senhor, como embaixadores do reino, como servos do Senhor, obreiros, cooperadores na seara do Senhor, envolvidos no grande projeto que o Senhor está realizando, de transformação de vidas e preparação dessas vidas para a eternidade. Nós te agradecemos por esse tremendo privilégio e grande responsabilidade também. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos ajude, removendo as escamas dos nossos olhos, as barreiras que muitas vezes nós mesmos levantamos e nos impedem de ver a igreja como o Senhor a desenhou, de ver a igreja como o Senhor a formatou, de ver a igreja como o Senhor a designou para ser nesse mundo. Pai, ajuda-nos a ver que esta comunidade na qual nós estamos inseridos é o lugar onde o Senhor quer aperfeiçoar-nos, trabalhar a nossa vida e nos usar como instrumento para fazer o mesmo na vida de outros. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar isso, de modo que aquilo que fazemos e falamos seja de fato para a Tua glória. Tira de nós, Senhor, tudo que é mesquinho, tudo que é humano, tudo que é limitado, tudo que nos impede, Senhor, de realizar o Teu propósito, de cumprir o Teu propósito, de cumprir a missão que o Senhor nos deu, como igreja, como família, como comunidade do Senhor. Ajuda-nos a enxergar a importância da vivência da comunidade no contexto da célula, da intimidade proporcionada pela célula, mas ao mesmo tempo também, Senhor, da importância da celebração corporativa, do estar juntos como grande família, do estar juntos para recebermos direcionamento, inspiração, motivação, renovação da parte do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos agentes de transformação. Em lugar de sermos instrumentos para abatimento de outros, criticando, denegrindo a igreja do Senhor, ajuda-nos a sermos agentes de transformação. Nós te agradecemos, Pai, por esse tremendo privilégio e pedimos que o Teu Espírito Santo cele em nossos corações essa palavra, essas verdades, esses princípios, e que em nossa mente nós estejamos levando em obediência a Cristo todo pensamento, para que, de acordo com a Tua palavra, nós pensemos naquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo em que há louvor, aquilo em que há virtude, como a Tua palavra nos exorta a fazê-lo. Pai, que essa seja a nossa experiência, a nossa vivência. É isso que pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos no decorrer desses dias, Senhor, a colocar em prática essas verdades e vivenciar essas características da igreja, reconhecendo que para viver e servir ao Senhor de modo equilibrado, com uma vida equilibrada, nós precisamos não somente do poder para nos renovarmos, mas também precisamos de pessoas para nos relacionarmos. Ajuda-nos a desfrutar, Senhor, plenamente de tudo que o Senhor tem proposto, planejado, desenhado através dos relacionamentos na casa do Senhor, na família da fé. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos.
esteja orando nessa semana. Nós temos o congresso anual de Igrejas em Células em Águas de Lindóia, começando na quinta-feira à noite até sábado à noite. Eu vou apresentar um seminário na sexta-feira à tarde sobre supervisores de célula. No sábado à tarde eu vou conduzir um painel sobre o coaching de pastores, a mentoria de pastores. Peço que esteja orando por isso. Tiago e Débora vão também, a Cida vai também. O Tiago e a Débora vão ter a oportunidade de conhecer o pastor Jules, que é o pastor da igreja no Iraque, com a qual vão trabalhar quando conseguirem finalmente entrar no Iraque. Ele vai ser um dos preletores do congresso. Mas nós já vamos na terça-feira. O Lucas deverá ir também, provavelmente. Nós já vamos, já vou na terça-feira, porque de terça à tarde até quinta à tarde vou ter reunião da equipe de liderança do MIC, Ministério Igreja de Células, e também o encontro nacional da rede de coaching, da qual eu sou coordenador. Então, esteja orando, vai ser uma semana intensa. Mas estamos confiantes que o Senhor vai operar em nossas vidas. Eu não sei quantos serão os participantes, quantos se inscreveram. Ultimamente tem ficado mais difícil por conta da crise financeira, a participação tão ampla como já tivemos, mais de 1.500 pessoas participando. O ano passado foi em torno de 700 participantes. Esse ano eu não sei como está. Mas esteja orando por isso. Amém? Deus abençoe e tenha uma semana de vitória.